Fala Alcateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Ronaldo Lobo, criador deste canal, educador financeiro, escritor, e a minha missão é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. Então já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E para você que é novo por aqui, eu vou te explicar rapidinho como é que funcionam os vídeos. Toda semana, na quarta-feira, eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, no @dinheiro-e-cultura, que vai estar aparecendo aqui na tela para você. Você pergunta lá e eu respondo aqui, simples assim. Claro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você vai economizar mais, qual que é a melhor rentabilidade, qual que é o melhor investimento para você e também até sobre casamento, meu amigo. E sim, vai ter polêmica. Barraco! Ai, quebra! Então fica até o final. E sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. Pessoal, infelizmente tem um carro de som bem aqui do lado da minha casa, então se por acaso vocês escutaram um funk tocando aí, saiba que não é do vídeo, não sou eu que coloquei. E as duas primeiras perguntas é da Andressa, eu resolvi trazer elas juntas, por quê? Porque a resposta praticamente é a mesma. Então ela perguntou, como não ser consumista e como economizar mais? Ih, rapaz. E a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente quer parar de gastar mais nosso dinheiro, quer consumir menos, é entender o que faz a gente usar o nosso dinheiro, que basicamente são 4 coisas. São nossas emoções, nossas crenças ou valores, nosso ambiente que a gente está inserido e principalmente os nossos hábitos, que é aquelas coisas que a gente faz no automático que muitas vezes a gente nem percebe. Então vamos lá, você vai fazer 3 exercícios que, ao responder cada um deles, isso vai te ajudar a gastar muito menos, vai te economizar, ter mais dinheiro para você, para realmente fazer aquelas coisas que você gosta. Ufa! A primeira coisa é você identificar quais dessas 4 coisas que estão te influenciando mais a usar o seu dinheiro, se são suas emoções, se são suas crenças, se é o seu ambiente ou se são os seus hábitos. Algumas pessoas podem ter até mais de uma, mas geralmente a gente tem uma que é mais forte. Depois de identificar o que te influencia mais, é hora de você pensar em como você pode fazer para solucionar isso. Provavelmente você não vai conseguir eliminar 100%, mas você vai conseguir diminuir bastante, até porque existem situações que você não consegue extinguir da sua vida, mas você pode substituir elas. Aí entra a questão da criatividade também. E por último, a dica master é você ter prioridade na sua vida. Quando você tem prioridade, você sabe que você quer mais do que outras coisas, aquilo fica em foco, aquilo fica em loco. E obviamente você vai pensar 2 vezes em gastar o seu dinheiro, sabendo que isso vai prejudicar essa sua prioridade na sua vida. Anota! Vamos agora para a segunda pergunta, que foi feita pela Cris Silva, que é uma grande amiga minha, e ela perguntou o que significa liquidez e rentabilidade. Então vamos lá. Traduzindo o economês, liquidez é a velocidade que você tem de pegar o dinheiro que está investido e trazer ele para você. E existem 3 tipos de liquidez, depois de eu falar de cada uma delas, eu vou falar para você quais são as melhores. O primeiro tipo de liquidez é a liquidez diária. O que significa isso? Liquidez diária é basicamente você pedir o seu dinheiro naquele momento e no mesmo instante ele voltar para você ou em algumas horas depois. É a capacidade de você recuperar o seu dinheiro no mesmo dia. Isso é liquidez diária. Assim como existe liquidez no vencimento. Nesse caso, a liquidez no vencimento é mais para renda fixa, que funciona da seguinte forma. Quando você vai investir em renda fixa, alguns investimentos ele tem prazo, 2026, 2031, 2040, enfim. Isso significa o quê? Que você coloca o seu dinheiro lá e você só vai poder pegar ele de volta no final desse prazo, 2026, 2031, 2040. Então, isso é liquidez no vencimento. Você coloca o seu dinheiro e você só vai recuperar ele no final desse prazo. E o último tipo de liquidez é liquidez com carência. Liquidez com carência é parecido com a liquidez no vencimento, só que você vai lá investir, um exemplo aqui, um investimento de renda fixa para 2026, mas a carência dele é de 1 mês ou de 6 meses. Isso significa o quê? Que por mais que o prazo dele seja em 2026, depois de 1 mês você já pode pedir esse dinheiro para você. Você não precisa esperar até o final do prazo dele. Isso é carência nos investimentos. Aí você deve estar pensando, ok, Ronaldo, mas qual que é melhor investir? Eu vou te responder agora. Para quem tem um bom autocontrole, o melhor tipo de liquidez é a liquidez diária. Por quê? Porque o dinheiro ele não vai ficar preso. Então, você sabendo trabalhar ele, você sabendo mexer com o seu dinheiro, tirar um investimento, colocar no outro, fazer as adaptações necessárias, as correções, mudança de estratégia. Então, se você tem noção disso, se você tem conhecimento, se você tem autocontrole para fazer isso,
eu indico muito você investir em investimentos com liquidez diária, justamente para você ter essa facilidade de trabalhar o seu dinheiro. Mas se por acaso você não tem esse autocontrole ou não tem esse conhecimento necessário para fazer isso, aí você fica lá com os investimentos de carência ou até no vencimento, porque o seu dinheiro fica preso lá, você não mexe, ele vai estar rendendo e no final você também vai sair ganhando. Ah, agora eu entendi! Agora vamos falar sobre rentabilidade, que de forma bem simples é o retorno financeiro que você vai ter. Existem 3 formas de rentabilidade que eu também vou detalhar cada uma delas e, do mesmo modo, no final das 3, eu vou dizer qual que é melhor para você. O primeiro tipo de rentabilidade é a pós-fixada. Rentabilidade pós-fixada significa o quê? Que o seu ativo financeiro está correlacionado com algum indexador. Caramba, Ronaldo, você está complicando minha vida toda. Calma, vamos lá. Indexador é basicamente uma taxa de juros. Pode ser a Selic, pode ser o IPCA, pode ser o CDI. Então, quando eu digo que um investimento de pós-fixado ele está correlacionado com o indexador, é basicamente esse investimento está correlacionado ou com a taxa Selic, ou com o IPCA, ou com o CDI. Mas, afinal de contas, o que isso significa? Significa que quando você coloca o seu dinheiro num investimento pós-fixado, você não sabe 100% do quanto que ele vai render. Por quê? Porque essas taxas de juros que eu mencionei, Selic, IPCA, CDI, elas são variantes, elas nunca são a mesma coisa. A taxa Selic sobe e desce, o CDI também sobe e desce. Eu vou cair! Então, quando você investe nesse tipo de investimento, você sabe quanto que vai render no momento. Então, por exemplo, lá, vou investir na caixinha do Nubank com 100% do CDI. Naquele momento, o CDI pode estar a 9% ao ano, 12% ao ano, enfim, um exemplo aqui. Então, naquele momento que você está investindo, se você fosse resgatar no mesmo dia, você teria aquele retorno. Mas, conforme o longo prazo, conforme você vai deixando o seu dinheiro investido, o rendimento do seu investimento que está lá no pós-fixado vai acompanhar essas taxas de juros. Então, você não vai perder dinheiro, quero deixar isso bem claro. Mas a rentabilidade dele vai flutuar. Uma hora vai render mais, outra hora vai render menos, mas vai render, calma. Ah, bom. Que é diferente do segundo tipo de rentabilidade, que é a pré-fixada. A pré-fixada é a mais simples de entender. Como que ela funciona? É exatamente um valor único. Ela já é definida, não muda, não sobe, não desce, não varia, como no caso da pós-fixada. Então, você vai ver investimentos lá. CDB pré-fixado, 12% ao ano. E é isso. Independente se é para 2030, se é para 2040, 50, vai ser 12% ao ano e não vai mudar. Então, ele é até um pouco mais fácil. E o terceiro tipo de rentabilidade é a mista, que é a combinação dos dois. Então, em alguns casos, você vai vir lá também CDB, IPCA mais 5%. Significa o quê? Que ele vai render o tanto que o IPCA está naquele momento, ou conforme os passados anos, e aí, como eu mencionei, vai subir e descer, né? Mais 5%. Então, esse 5% sempre vai ser único. Independente de quanto vai ter o IPCA, vai render o IPCA mais 5%. Então, se o IPCA tiver 4%, vai ser 4% mais 5% que vai render. Se o IPCA tiver 6%, vai ser 6% mais 4%. Mais 5%, né? Que eu estou usando exemplo. Estou até me confundindo. E agora, afinal de contas, o que você quer saber que é o mais importante, qual que é o melhor? Para quem investe em curto prazo, de coisas ali até 2 anos, eu indico mais o pré-fixado. Por quê? Porque é um dinheiro que você sabe que não vai mudar, que não vai variar. E por questão disso, você sabe exatamente também quanto que você vai ter de retorno. Fica muito mais fácil você se planejar, você pensar nas ações, nas estratégias que você vai definir, por essa questão, porque você sabe exatamente quanto que você vai ter de retorno. Já quem pensa para longo prazo, para 10 anos ou mais, aí sim eu indico os investimentos de pós-fixado e também os mistos, porque por mais que varie conforme o passar dos anos, a tendência é de que o investimento renda mais. Agora todas as peças se encaixaram. E por último, vamos para a pergunta polêmica, que é sobre casamento. Qual que foi essa pergunta, afinal de contas? Machucando o coração. E essa pergunta a pessoa pediu para não se identificar, porque provavelmente ela deve mandar para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, enfim. Provavelmente vai ser isso. Eu desconfio. Ela perguntou: alguma dica para o financeiro não atrapalhar o casamento? Sim, não tem só uma dica, tem várias. Eu vou te dar 5 dicas do que você pode fazer para suas finanças não atrapalhar no seu relacionamento. Hashtag graças a Deus.
Mas antes, eu já preciso te explicar uma coisa. Toda vez que você pensar em finanças e relacionamento, lembre-se sempre dessa regra. 1 mais 1 igual a 3. Ah, Ronaldo, você está falando do filho? Não. 1 mais 1 igual a 3. Já vou explicar. Como que funciona isso? Num casamento, num relacionamento, qualquer coisa que seja, existem os objetivos dele, existem os objetivos dela e existe o objetivo deles, do casal como um todo, ou da família. E por causa disso que muitas pessoas têm brigas. Por quê? Porque no relacionamento só o homem se sente realizado, só o homem cresce, só o homem faz as coisas dele, ou só a mulher cresce, só a mulher faz as coisas dela. Então um meio que fica excluído do outro, ou às vezes acontece muito, só o casal faz as coisas juntos, mas ambos não se sentem valorizados individualmente, não crescem individualmente. Então, por questões disso, é basicamente a fórmula que falta para todo relacionamento que tem problema com finanças. Mas às vezes, muitos casais têm problema com essa questão, não é nem por causa deles, às vezes eles têm até conhecimento disso, mas existem fatores externos ou fatores internos mesmo, mas que eles ainda não sabem, que vão influenciar nessa questão do 1 mais 1 igual a 3. E a primeira coisa que interfere nisso é a família. Eu disse que ia ter polêmica. Mas calma que não estou falando necessariamente da família interferindo no relacionamento. Eu sei que existem muitos casos, a família ficar se intrometendo, mas não é sobre isso que eu estou falando nesse momento. O que eu digo com a família interferindo no relacionamento de outras pessoas é na questão da forma como a pessoa foi educada, na forma como a pessoa foi ensinada com o dinheiro. Que inclusive já é um gancho para o segundo fator, que é cada um ter uma visão diferente sobre o dinheiro. Que é a questão das crenças e valores que eu falei no início do vídeo. Então, às vezes o homem pensa de um jeito sobre o dinheiro, às vezes a mulher pensa de outro, às vezes um acha que tem que dar dízimo, às vezes o outro acha que não tem que dar dízimo, às vezes um acha que tem que comprar mais, às vezes o outro acha que tem que economizar mais. Então, essa diferença de pensamentos também causa muito conflito, muitas discussões, muitos estresses e, infelizmente, em alguns casos pode levar até o divórcio. Isso é tão errado! Tão errado! A terceira coisa que interfere no casal é a questão dos perfis diferentes. Então existem os poupadores, os financistas, os gastadores, os descontrolados e os desligados. Tá, ok, falei sobre os 5 tipos de perfis. Mas aí chega no casamento, você acha que o poupador vai casar com o poupador ou o financista vai casar com o financista? Não, muitas das vezes o financista vai casar com o descontrolado, aí o cara quer juntar dinheiro e o outro só quer gastar, então vai ter conflito, vai ter problema. Então é muito importante, quando você estiver num relacionamento, você entender qual que é o perfil de consumo dessa pessoa antes de você assumir um relacionamento sério. Porque senão é muito provável que isso vai interferir no casamento de vocês e, como eu falei, infelizmente, no pior dos casos, pode levar ao divórcio. Mas lembrando que perfis diferentes não é uma coisa ruim. Isso em muitas situações pode ser uma coisa até boa, como no meu exemplo da minha esposa. Eu sou mais poupador e ela é um pouquinho mais gastadora do que eu. Ela também é poupadora, mas ela gosta de gastar um pouco mais. E por que isso é bom no relacionamento? Porque se dependesse só de mim, a gente ia ficar muito tempo em casa, ia só poupar e talvez não ia fazer tantas coisas. Então ter ela para incentivar a gente viver coisas novas, fazer experiências, isso até que é bom pro relacionamento. E assim como, tendo eu, que sou mais poupador, eu também freio ela quando eu vejo que os gastos dela estão passando do limite. Isso é muito saudável para o relacionamento. A quarta coisa que vai interferir no casamento é a questão do momento do relacionamento. Um relacionamento, de uma forma geral, existe em 4 fases. É o namoro, o noivado, o casamento e a construção da família, quando vem os filhos. E que cada uma dessas fases tem específico. A fase do namoro é a preocupação com a fonte de renda, onde eles vão trabalhar, de onde vai vir o dinheiro deles, o sustento e por aí vai. Já no noivado é a preocupação com a moradia, onde eles vão morar, onde vão fazer compras, onde vão fazer isso, aquilo, enfim. No casamento é a preocupação com o futuro da família, é a hora de construir um patrimônio. E o último estágio é a questão da construção da família, quando vem os filhos. E aí, nesse caso, a preocupação é o quê? É a sucessão e a proteção da família. Então, você investiu para o seu patrimônio crescer, agora é a hora de você proteger ele. E o que acontece na maioria das famílias aqui do Brasil? Basicamente, a ordem é toda inversa. Às vezes, a pessoa tem filho para depois pensar em casar, às vezes, a pessoa casa e depois pensa em moradia, às vezes, a pessoa casa e nem tem trabalho ainda, depois pensa no trabalho, a ordem está toda inversa, aí vira uma bola de neve onde tudo vai se misturando, tudo vai complicando.
A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Entender essas fases, entender esse passo a passo vai ajudar muito e provavelmente vai eliminar todas as discussões, as brigas que vocês têm por causa do dinheiro. E o quinto e último fator que infelizmente ainda existe é a questão do machismo e do feminismo. Então, olhando pelo lado do machismo, é quando o homem se sente o mais importante da família, às vezes ele quer fazer tudo primeiro, às vezes ele quer fazer as coisas só para ele e esquece a família, deixa a mulher de lado, as crianças, e isso acaba prejudicando o casal. Ou quando é a questão do feminismo, que a mulher quer ser empoderada, não estou dizendo se é certo ou errado, cada um tem seu pensamento, e ela não aceita ser submissa ao marido, às vezes ela não aceita que o homem tenha a última palavra, aí ela quer usar o dinheiro do jeito dela, então gera conflito também. Mas lembrando que casamento é tudo individual. Eu falo esses conceitos aqui de forma generalizada porque normalmente funciona para todo mundo. Mas existem casais que basta uma conversa, uma explicação dos planos, uma retirada de dúvidas, que tudo se soluciona, que tudo fica melhor. Então, te faço esse convite agora. Chama o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, sua noiva, sua namorada. Senta, conversa, explica o que você não gosta dela, pede para ela falar o que ela não gosta de você. Converse entre si, exponham os seus pensamentos, exponham suas opiniões, falem sobre o futuro de vocês, o que vocês esperam para o futuro um do outro, que isso com certeza só tem a agregar para o relacionamento de vocês. Que lindo, cara! E assim eu vou terminando mais um vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não fiquem com dúvida, porque isso é um grande mal que você vai fazer para a sua vida. Assim como se você tiver sugestão para um vídeo e você acabou perdendo a caixinha de perguntas lá do Instagram, pode comentar aqui no vídeo também, que eu vou anotar e vou colocar no próximo vídeo sem problema nenhum. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de dar o seu joinha, porque isso vai me ajudar a fazer esse perfil crescer cada vez mais. Inclusive, compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, porque assim o conteúdo chega para mais pessoas são ajudadas, mais casais melhoram suas relações, mais pessoas começam a investir, mais pessoas começam a economizar mais, que foram os temas do vídeo. Então isso só tem a ajudar todo mundo. Eu vou me despedindo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!